Por que temos esta aparência? Grande parte dela é influenciada pelas condições de vida aqui da Terra, atmosfera, gravidade e outras coisas. Tipo, quando você sai de férias, passa um tempo na praia e fica bronzeado. Mas como seria se vivêssemos em outro planeta do Sistema Solar? Um astronauta passou um ano inteiro vivendo na Estação Espacial Internacional. A gravidade zero significa que não há pressão alguma contra o corpo. Então os ossos dele ficaram fracos, os músculos também. Isso também abriu mais espaço entre as vértebras dele, fazendo seu corpo ficar mais alto. E isso em apenas um ano. Quanto mais tempo você passa na praia, mais acentuado fica seu bronzeado. Então, e se mudássemos para Marte? A primeira mudança que você perceberia, após alguns 200 anos, é um esqueleto novinho em folha. A gravidade em Marte é muito mais baixa que a da Terra. Então seus músculos e ossos provavelmente encolheriam, o que não é muito bom para sobreviver em um novo planeta. A gravidade nos faria sentir nosso peso de forma diferente. Se você pesasse 75 quilos na Terra, teria a sensação de que tem apenas 25 quilos em Marte. Você precisaria comer mais para ficar mais forte e maior, e para compensar a fraca gravidade de Marte. Que beleza, hein? Hora de aumentar e fortalecer esses ossos, órgãos, músculos e tudo mais. Haveria mais uma mudança dramática. O maior órgão do seu corpo, sua pele, é a barreira mais importante que o protege de tudo. Germes, vento, luz UV, tudo mesmo. Você poderia precisar de uma pele totalmente nova. Que tal uma alaranjada? Sinto muito, pessoal. Pele verde só existe nos filmes de ficção científica. O fato é que os carotenoides oferecem uma boa proteção contra a luz UV. Essas substâncias são encontradas nas cenouras, batatas, doces, pimentões, tomates, abóboras. Uma feira de legumes em Marte seria um negócio super lucrativo. Quanto mais legumes assim você comer, mais alaranjada sua pele ficará. Se seguir uma alimentação especial e usar uma roupa high-tech, é bem provável que um dia viver em Marte será totalmente normal. Já em Mercúrio seria dureza. Esse planeta é o mais próximo do Sol e é muito mais quente que a Terra. Mas, ironicamente, não mais do que Vênus. Lá faz muito calor durante o dia, aproximadamente 426 graus. Mas à noite, a temperatura cai para 180 graus negativos. Os dias em Mercúrio seriam meio malucos. Sabe quando o seu acaba, mas você ainda tem um monte de coisas por fazer? Problema resolvido. Mude-se para Mercúrio. Um dia nesse planeta geralmente dura 58 dias terrestres. Isso quer dizer que você teria muito tempo para fazer suas coisas antes de dormir, mas acho que ficaria meio entediado. Eis uma solução excelente: dar um jeito de ser feito de metal, como titânio, níquel ou platina. Esses carinhas conseguem suportar condições extremas. A vida em Vênus seria bem pior do que em Mercúrio ou Marte. A pressão poderia ser um problema. Você teria uma dor de cabeça sem fim. É que ficar em Vênus é como estar a cerca de 900 metros abaixo d'água. Ah, e sabe aquela coisa que a gente não vive sem? Chocolate? Quer dizer, ar. Não tem muito lá em Vênus. O que tem é dióxido de carbono por toda parte. E a superfície do planeta é totalmente seca. Isso significa que a temperatura sobe muito, chegando a cerca de 465 graus. Há algumas espécies na Terra que conseguem sobreviver à mesma temperatura do ponto de ebulição da água. Então, se sofressem algumas mutações, poderiam até sobreviver ao calor infernal de Vênus. 130 graus é o recorde até agora, alcançado por uma espécie de micróbio. Então, prepare-se para uma transformação corporal épica. Quer morar em Vênus? Você provavelmente teria que se tornar um micróbio minúsculo para isso. Por sorte, a atmosfera de Vênus tem fosfina, que não é muito boa para os humanos, mas é adorada pelos micróbios. Mas como você não é um deles, pelo menos não ainda, precisaria usar uma roupa especial para controlar a pressão e ter alguma fonte de ar. Não é uma boa ideia. Talvez as coisas sejam mais fáceis em Júpiter? Não. Lá não existe terra firme. O planeta é feito de hidrogênio e hélio, e tem até o apelido de gigante gasoso. Ao contrário de Saturno, você provavelmente ficaria só flutuando nele. É como se fosse uma nuvem gigante, e se tentasse aterrissar, seria como andar através de um denso nevoeiro. As temperaturas oscilam muito por lá. A superfície é congelante, mas debaixo dela pode ser super quente. Não dá para ter certeza. Se morasse em Júpiter, você não precisaria saber nenhum idioma.
Esse planeta gasoso absorve as ondas de rádio, então mesmo conseguindo falar, ninguém seria capaz de ouvi-lo. Não haveria música, nem festas com danças. Ah, que graça tem isso! As pessoas se comunicariam por linguagem de sinais. Ótimo! Mas não. A atmosfera em Júpiter é selvagem, com todos os tipos de ventos e nuvens de gás. Nem daria para enxergar nada. Então, isso não vai acontecer. Mesmo assim, Júpiter é um lindo planeta para se admirar. Ele é tão grande que todos os outros do Sistema Solar caberiam dentro dele e ainda sobraria espaço. Uma viagem a Saturno o faria voltar uns 10 anos. E seria uma grande perda de tempo. Saturno é feito de camadas de gás. Ele não tem superfície sólida. Então seria impossível plantar, construir ou fazer qualquer outra atividade normal da Terra lá. Antes de pousar nesse planeta, você provavelmente iria querer explorar os famosos anéis que estão ao redor dele. Mas não conseguiria. Eles são feitos de milhões de pedrinhas de gelo que flutuam no espaço, sobre as quais é difícil caminhar. Você poderia ter pensado que Saturno seria um bom lugar de se viver. Algumas camadas dessa bola gigante de gás podem mesmo ter uma temperatura agradável. Se mergulhasse dentro de Saturno, você chegaria a uma camada com moléculas líquidas e com 0 grau. Isso é como o norte do Canadá, Alasca, Suécia. A diferença é que não dá para andar ali. Mas, enfim, isso acontece em apenas uma camada. O resto do planeta é extremamente frio. Então, se ainda quiser morar nele, você precisará se preparar muito. Nada demais, apenas se transformar em uma bola de neve ou outra coisa gelada. E que tal Urano? A contagem de tempo é super estranha ali. Então, se você estiver à procura de um bom lugar para curtir suas férias, pode ser uma boa escolha. Um passeio de 2 semanas na Terra dura 3 anos em Urano. Tem até mar se estiver a fim de curtir uma praia. O problema é que ele é feito de amônia, aquela coisa fedorenta que se usa para limpar as coisas. Mas cuidado onde aterrissa, pois se errar o lugar, pode acabar passando o ano inteiro sem ver a cara do sol. Como será que seu corpo ficaria se você tivesse que passar um ano no inverno congelante e escuro de Urano? Precisaríamos de olhos grandes para enxergar na escuridão e uma pele mais grossa para a proteção do frio. Poderíamos até desenvolver algum novo sistema de audição, como o dos golfinhos. Netuno. Esse é outro planeta gasoso, mas os cientistas acham que pode haver um núcleo denso dentro dele. Se resolvesse mudar para lá, você provavelmente se transformaria em um réptil espacial ou um peixe cósmico e passaria o resto dos seus dias flutuando na superfície. A gravidade em Netuno é um pouquinho mais forte que a da Terra. Mesmo assim, seria bem difícil ficar em um lugar só. O vento por lá é super forte, então você teria que ser bem mais pesado para resistir a ele. Hora de comer de novo! Uhul! Mas é praticamente impossível viver nesse planeta. Os cientistas nem querem mandar outra espaçonave para lá. Seja bem-vindo a Plutão, congelante de tão frio, pequenininho e super, super distante. Não parece muito legal. Ele é menor que nossa Lua. Seria muito difícil morar ali. Não haveria mais parques com camas elásticas, criançada. Você provavelmente teria que construir uma grande máquina para ficar girando até criar uma falsa gravidade. Mesmo assim, girar assim todos os dias exigiria um novo sistema nervoso para não se sentir tonto o tempo todo. Mas Plutão não é tão ruim. Tem um oceano de água líquida debaixo de sua superfície e montanhas de gelo. Se tivesse uma tripulação altamente treinada e muitas roupas de proteção e algumas coisinhas da Terra para comer, dá muito trabalho. Espaguetificação. E se você pudesse escolher seu próprio molho? Isso provavelmente é uma coisa que pode vivenciar se tentar viver dentro de um buraco negro algum dia. Esse é o nome dado ao processo de espremer as coisas, como você, em tiras cósmicas finas e compridas. Tem uma vantagem, você ficaria muito mais alto. Mas a má notícia é que ficaria mais fino que um fio de cabelo. Imagine isto, você foi convidado para participar de uma academia espacial. Você pode viajar pelo sistema solar e se exercitar, mas a gravidade muda em diferentes corpos espaciais. Então vamos descobrir se você pode ficar mais forte em outro lugar ou se deve continuar praticando na Terra. Sua nave está se aproximando do planeta anão Plutão. Está ficando cada vez mais frio. Não é de se admirar, o Sol está a mais de 6 bilhões de quilômetros de distância. Você deve estar feliz por ter trazido seu traje espacial térmico, certo?
Para deixar a espaçonave, os terráqueos precisariam da ajuda de uma máquina de gravidade, já que Plutão tem apenas 1/15 da gravidade da Terra. A gravidade é a força que puxa os corpos para o chão. Quanto menor a massa de um corpo espacial, mais fraca é a gravidade. Então, em Plutão, você não pode praticar nenhum esporte que envolva corrida. Se o fizesse, provavelmente sairia voando para longe. Você pode experimentar o levantamento de elefantes, afinal, você não pode fazer isso na Terra. Em Plutão, pegar um elefante pesando 900 quilos é como levantar 54 quilos. A próxima parada é Netuno. Está mais de 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. A atmosfera lá é escura e fria. Você pode ficar impressionado com o tamanho gigantesco do planeta. Não é à toa que tem o título de gigante de gelo. Talvez hoje você sinta vontade de fazer alguns esportes de inverno? Dizer que Netuno vive um inverno perpétuo é um eufemismo. A temperatura média do planeta é de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas a gravidade aqui é apenas 10% mais forte do que na Terra, portanto não se sente muita diferença. Este mundo não tem uma superfície sólida, então você não poderá deixar a espaçonave. Aquilo lá é uma pista de hóquei no gelo? Pegue seus patins de gelo e seu taco e prepare-se para superar seus companheiros de viagem. Que tal um pit stop rápido em Urano? Este é outro gigante de gelo, e a gravidade aqui é 90% da gravidade da Terra. Você pode fazer algumas flexões dentro da espaçonave, pois não sairá. A superfície lamacenta do planeta é composta de água, metano e amônia em sua forma líquida. Não há terra firme para pisar. Se você de alguma forma encontrasse uma maneira de sair, se sentiria mais leve do que na Terra. Se você pesasse 45 quilos em casa, pesaria 40 quilos aqui. Será que podemos chamar isso de dieta uraniana? Ao se aproximar de Saturno, preste atenção em seus anéis, que na verdade não são anéis. Eles consistem em pedaços de asteroides e meteoros voando ao redor do planeta. A massa de Saturno é tão grande que atrai muitos outros corpos espaciais para sua órbita. E agora você é um deles. É preciso ser criativo para o seu treino. Você agendou uma experiência de paraquedismo aqui. Se cair em queda livre na atmosfera de Saturno, atingirá a velocidade de 40 km por segundo. Não se esqueça de abrir o paraquedas. Pensando melhor, é impossível tocar o solo. A superfície de Saturno é puro gás. Uma curiosidade. Certa vez, Saturno atrapalhou a formação do 10º planeta no Sistema Solar. Os detritos do planeta, que agora compõem parcialmente os anéis de Saturno, poderiam ter se misturado para formar um planeta, mas em vez disso foram puxados para a órbita de Saturno. Você está se aproximando de Europa, uma das luas de Júpiter. A gravidade aqui é tão fraca que você se sente sem peso. Digamos que haja uma parede de escalada lá. Que tal tentar? Normalmente, este esporte exige muita força física, mas aqui você só terá que carregar 13% do seu peso. Sua subida ao topo será fácil nessas condições. Entrar na atmosfera de Júpiter será como estar dentro de uma nuvem. Está vendo aquela mancha vermelha no canto inferior esquerdo? É uma tempestade com o dobro do tamanho da Terra, que está ocorrendo há centenas de anos. Para se divertir aqui, por que você não faz alguns polichinelos? Vou contar até 100. Preparar? Apontar? Já! A gravidade aqui é super forte, é 2,5 vezes mais poderosa que a da Terra. Então você provavelmente ficará exausto com apenas 30. Que pena. Passageiros a bordo da espaçonave, apertem os cintos, pois podemos experimentar uma forte turbulência. Para viajar de Júpiter a Marte, você terá que passar por um cinturão de asteroides. No caso de estar preocupado com que sua nave possa esbarrar em algo, relaxe. Há uma distância de 480 mil quilômetros entre os asteroides. Vamos parar em Ceres, o único planeta anão no cinturão de asteroides. A gravidade aqui vai fazer você se sentir muito forte. Que tal praticar um pouco de arremesso de tronco? Estamos falando de toras pesadas que podem medir até 6 metros de comprimento. O objetivo é jogá-las o mais longe possível. Aqui, um poste de 80 quilos parece pesar 2 kg, que é basicamente o peso de um melão. Pronto para a competição? Uhul! Finalmente, Marte. Lembra de todas aquelas cambalhotas que você sempre quis experimentar? Aqui é o lugar ideal. A gravidade de Marte é cerca de 2,5 vezes mais fraca do que a da Terra, o que significa que você provavelmente conseguirá levantar seu próprio peso corporal sem nenhuma dificuldade. Já que as pessoas continuam tentando terraformar Marte, abrir uma academia aqui não parece uma má ideia, não é? Passageiros e membros da tripulação, agora estamos começando nossa descida para Phobos. É uma das luas de Marte. A gravidade aqui é incrivelmente fraca.
Se você sempre sonhou em ter força sobre-humana, este é o lugar certo. Você pode se exercitar aqui, digamos, fazendo ginástica artística. Comece com uma estrelinha, em seguida passe para piruetas realizadas no ar. Em Phobos, você pode começar a fazer saltos triplos para trás rapidamente. Ah, olhe! A Terra está prestes a aparecer no horizonte. Com certeza o visual daqui é majestoso. Mas não vamos parar por aqui agora. Em vez disso, vamos visitar o planeta irmão da Terra, Vênus. Tem quase a mesma massa terrestre, o que significa que eles têm gravidades semelhantes. Os terráqueos não podem sobreviver na superfície de Vênus devido à grande quantidade de amônia em sua atmosfera. Mas vamos imaginar que você possa praticar alguns esportes ao ar livre. Gostaria de experimentar o futebol bolha? É aquele onde os jogadores vestem um colete que é uma bolha inflada de ar e ficam esbarrando uns nos outros enquanto disputam a bola. As pessoas jogam este jogo na Terra. Com a gravidade um pouco mais fraca, em Vênus poderia ser um pouco mais fácil, mas ainda assim você deve considerar que usará uma bolha de 11 quilos como colete, tipo como um hamster na Terra, sem mencionar que sua roupa restringirá o movimento dos seus braços e pernas. É um desafio, mas parece divertido. Vamos adiante. Se você pousar no lado ensolarado de Mercúrio, experimentará temperaturas escaldantes de 420 graus Celsius. Se você está se sentindo cansado após o treino espacial, uma relaxante sauna fumegante será o ideal. Você se sentirá como uma pessoa nova em folha quando chegar ao próximo planeta. Voaremos o mais próximo possível do Sol, para que você possa ter uma ideia de sua gravidade. A massa solar é enorme, é mais de 333 mil vezes a massa da Terra. E a gravidade aqui é extremamente poderosa. Você teria problemas para levantar algo tão leve quanto uma garrafa de água se conseguisse pisar na superfície do Sol. Está achando muito quente? Bem, imagino que seja melhor voltar à noite. Haha, brincadeirinha. No caminho de volta para casa, faremos uma parada na Lua. Me refiro ao satélite natural da nossa Terra. Andar na superfície lunar será como pular. Você poderá pular até 10 metros, então por que não tentar um pouco de parkour? Se você jogar basquete, marcar um ponto será muito difícil. Mas então você pode pular mais alto do que o aro e fazer uma enterrada épica. E beisebol? Se você jogar a bola para cima, provavelmente nunca mais haverá. Finalmente pousamos na Terra. Desculpe desapontá-lo, mas você não está voltando com força sobre-humana. Mesmo quando você estava levantando um elefante, a gravidade estava ajudando muito. Espero que você esteja bem descansado, pois tem uma tarefa difícil. Não se preocupe, ela é divertida. Você vai visitar diferentes planetas do nosso sistema solar e tentar correr em cada um deles. Vamos descobrir onde dá para correr mais rápido e onde mal é possível andar. O homem mais rápido da Terra, o Usain Bolt, é capaz de correr a uma velocidade média de cerca de 38 km por hora. Mas a velocidade máxima é maior, até 43 km por hora. Infelizmente, nem todos podem ser o Usain Bolt. Uma pessoa corre em média a uma velocidade de 10 a 13 km por hora. Mas quem sabe talvez exista um planeta lá fora onde seja possível bater os recordes do famoso velocista jamaicano? Porém, antes de mais nada, o que afetará a velocidade ao correr em outros planetas? Por um lado, a gravidade. Dependendo da força dela em cada um deles, isso influenciará seu peso. E na maioria dos casos, quanto mais peso, menor a velocidade. Além disso, em todos os outros planetas do nosso sistema solar, exceto na Terra, você terá que usar um traje especial volumoso. Sem ele, suas chances de sobrevivência são inexistentes. E não esqueça das condições climáticas extremas, ou muito frio, ou fervendo, ou ainda ventando muito, mas muito mesmo. De qualquer forma, sua incrível jornada está prestes a começar. Aperte o cinto de segurança. O primeiro local do seu itinerário é Mercúrio. Ao espiar este mundo pela janela da sua nave espacial, você percebe que ele é assustadoramente parecido com a boa e velha Lua. Mas apenas alguns momentos depois se dá conta de que é apenas uma ilusão. Por toda a superfície de Mercúrio, há crateras deixadas por rochas espaciais. Isso pode tornar sua tarefa de correr por lá muito mais difícil. Sem contar o seu traje espacial volumoso. Mas não daria para sobreviver em Mercúrio sem essa proteção. As temperaturas por lá são extremas, cerca de 427 graus durante o dia e menos 179 à noite. Mas há uma coisa que pode funcionar a seu favor neste local hostil. Digamos que o seu peso seja de 70 quilos na Terra. Então, em Mercúrio, será de aproximadamente 26 quilos. O que significa que, apesar de seu traje espacial volumoso, você consegue se mover muito mais rápido do que aqui. E talvez sua velocidade chegue a 20 km por hora caso se esforce bastante.
A próxima parada no seu itinerário é em Vênus, também chamado de Estrela da Manhã. Ao se aproximar, você vê um mundo muito diferente do planeta azulado que viu nos livros. Antes de pousar, é preciso passar por uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. E enquanto a espaçonave está descendo, é possível ver nuvens espessas de ácido sulfúrico passarem. Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra, pois ambos são de tamanho e densidade parecidos. Não é à toa que ali você pesa quase tanto quanto na Terra, 63 quilos. Ok, um pouco menos, mas não esqueça do seu traje espacial. Também, em função de quase as mesmas condições nos dois planetas, você seria capaz de correr um pouco mais rápido do que na Terra, cerca de 14 km por hora. Sua primeira impressão de Marte é que é muito frio. A temperatura média é de cerca de menos 62 graus. Mesmo de longe, ele parece avermelhado. Depois de dar o primeiro passo na superfície marciana, você entende o porquê. O chão é coberto de poeira cor de ferrugem. A mesma poeira fina fica flutuando no ar ao seu redor. Para onde quer que olhe, há tons dourados, marrons, bronze e até esverdeados. Eles dependem dos minerais que compõem o solo. O tamanho da camada de poeira varia de área para área, mas na maioria dos lugares são cerca de 2 metros de espessura. Isso pode tornar a corrida muito mais difícil. Em Marte, seu peso seria muito menor do que na Terra, meros 26 quilos. Isso irá ajudar a atingir uma velocidade impressionante de quase 19 km por hora. Você não é um campeão? O que é isso no horizonte? Parece um tornado. É uma tempestade de poeira? Então é hora de fugir dela. Esse tipo de tempestade às vezes cobre todo o planeta e é até possível ver as maiores da Terra. Só que agora você está enfrentando um problema. Veja, Júpiter, assim como o Saturno, é um gigante gasoso. Isso significa que o maior planeta do Sistema Solar, e Júpiter é tão grande que poderia acomodar 1.300 terras, não tem nenhuma superfície sólida. Bem, você terá que imaginar como seria seu treino de corrida se pudesse correr ali. Este planeta tem uma atmosfera que consiste em hidrogênio e gás hélio. Durante a descida, dá para admirar espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas. Elas fazem o gigante parecer colorido e belamente listrado. Em Júpiter, você pesaria cerca de 177 quilos e teria que suar a camisa para simplesmente andar por lá vestindo seu desajeitado traje espacial, se pudesse pisar na superfície, é claro. Caso tentasse correr, seu melhor resultado provavelmente seria uma velocidade de 1,5 a 3 km por hora. Para piorar a situação, os ventos são fortes, variando entre 320 a 640 km por hora. Está vendo aqueles anéis? Aquele é Saturno, outro gigante gasoso sem superfície sólida. Este planeta é composto principalmente de hidrogênio e hélio, e sua temperatura e densidade mudam quanto mais fundo se vai. Se decidisse deixar sua espaçonave e pisar na superfície de Saturno, você simplesmente cairia dentro dele. Mas de cima parece que há uma superfície. A esfera marrom amarelada, aparentemente sólida, é cercada por várias camadas de nuvens. A externa, que é visível, é composta de nuvens de amônia. Embaixo delas, há nuvens de hidrossulfeto, e a mais interna tem nuvens de água. Apesar de Saturno ser um gigante gasoso, seu peso não seria muito diferente aqui, cerca de 75 quilos. Isso porque a gravidade de lá é semelhante à daqui. Mas por causa das condições dele e do seu volumoso traje espacial, você correria um pouco mais devagar ali, a uma velocidade de cerca de 6 km por hora. Antes de ir embora, você admira a característica mais famosa de Saturno, os incríveis anéis nas cores cinza, bege e bronze. Esses grupos de pequenos círculos são feitos de pedaços de rocha e gelo. Também dá para observar várias das 53 luas de Saturno. Ah, aquela é Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio. É a segunda maior lua do Sistema Solar. O próximo planeta no seu caminho é uma bola azul esverdeada de gelo e gás. Esse é o gigante de gelo Urano, que tem esta bela tonalidade porque a luz do Sol é refletida na superfície. Urano não é sólido. Pise no freio. Se a sua espaçonave não conseguir parar a tempo, voará pela atmosfera superior e afundará no interior líquido gelado do planeta. Duvido que você consiga conduzir seu experimento de corrida aqui. Então vamos apenas imaginar como seria. Em Urano, seu peso seria de pouco mais de 60 quilos. E contra todas as probabilidades, poderia atingir uma boa velocidade aqui, pelo menos 13 km por hora. Se não for pego por um furacão, é claro. Tempestades extremas ocorrem no verão, quando o planeta está mais aquecido. Então, os furacões podem se espalhar por mais de 9.650 quilômetros.
Já o planeta mais distante do Sol, Netuno, tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 17 vezes mais pesado. A superfície azul que você vê ao se aproximar dele é na verdade uma camada de gás rodopiante e nuvens permanentes. O manto é composto de água, amônia e metano congelados. É a coisa mais próxima que Netuno tem de uma superfície, e ainda assim não há terra firme para pisar. Então, mais uma vez, tente usar sua imaginação. Ali você pesaria um pouco mais do que na Terra, quase 80 quilos, mas sua velocidade de corrida seria um pouco menor do que na Terra, aproximadamente 8 km por hora. Esse é o fim de sua aventura esportiva. Em qual planeta você mais gostou de correr? ...50 centímetros com a gravidade da Terra. Verificação concluída. Agora a sala de simulação recriará Mercúrio. Está muito quente aqui. Sim, é como estar ao lado de um vulcão. Seu salto é de 1,20 m de altura. Agora mude para Vênus. Uau, esse lugar parece assustador. No planeta Vênus, de verdade, tudo é tóxico. Eu não sinto diferença. Sim, a gravidade aqui é quase a mesma da Terra. Mude para a Lua. A gravidade na Lua é 10 vezes mais fraca que a da Terra. 2,70 m. O próximo é Marte. Está bem confortável aqui. A gravidade aqui é a mesma de Mercúrio. 1,20 m. Agora, se prepare para o problema. O que você... Não há superfície sólida em Júpiter. Embora ele seja muito maior em tamanho, sua gravidade superficial é apenas 2,4 vezes maior que a da Terra. É difícil até parar em pé aqui. Entendi. Mude para Saturno. Não há superfície sólida aqui também, mas a gravidade de Saturno é quase a mesma da Terra. Agora Urano. Está tão frio! É 5 vezes mais quente aqui do que no planeta Urano de verdade. Sério? Minhas pernas estão dormentes! 50 centímetros. A gravidade é ligeiramente mais fraca que a da Terra. Assim é Netuno para você. Seus saltos são de 40 centímetros de altura. A gravidade é ligeiramente mais forte. Imagine isso. Em um futuro não muito distante, você está saindo de férias para o espaço. E você precisa decidir quais itens vale a pena levar. Mas em vez de checar a previsão do tempo, você abre um simulador de gravidade, já que precisará saber como cada objeto se comportará em diferentes planetas. Por exemplo, você deve levar esta pá de metal com você ou não? De acordo com seu itinerário, vai ser uma longa viagem. Você está planejando visitar todos os planetas do Sistema Solar e até algumas luas. Mas devido à diferença de gravidade nesses corpos espaciais, você não tem certeza da utilidade de alguns objetos que vai levar. Vamos começar pelo básico: potes plásticos. Não sei sobre os outros viajantes espaciais, mas nós, terráqueos, carregamos nossos potinhos para todos os lugares. Se você fosse transportá-lo para, digamos, Mercúrio, eles provavelmente voariam para a atmosfera. Esses recipientes de plástico que você usa para guardar seus alimentos são muito leves. Como a gravidade em Mercúrio é 2,5 vezes mais fraca que na Terra, talvez você tenha que enchê-los antes de tirá-los de sua espaçonave para fazer um piquenique. Se um pote pesa cerca de 200 gramas na Terra, pesará 1/4 disso em Mercúrio. Agora, se adicionarmos algumas bananas, um punhado de cenouras baby e 2 melancias, será seguro levá-lo para fora do seu veículo espacial. Você só terá um pouco de dificuldade de fazer caber tudo em um recipiente de tamanho padrão. Mas espere! Antes de fazer isso, você deve saber que a temperatura atmosférica em Mercúrio pode chegar a 426 graus Celsius. Isso significa que qualquer recipiente de plástico derreterá instantaneamente assim que entrar em contato com o ar. E vai queimar toda a sua comida também. Você pode tentar pegar um recipiente de titânio. Esse sim vai funcionar. Ou apenas opte pelas comidas de astronauta. Agora, e sobre Vênus? Se você levasse o mesmo recipiente vazio para lá, ele se comportaria de maneira semelhante a como acontece na Terra.
Vênus também é conhecido como gêmeo do nosso planeta. Esses dois têm muito em comum. Por exemplo, quase o mesmo tamanho e a mesma massa. E quando o assunto é gravidade, a fórmula fica assim. Quanto maior a massa e quanto maior a densidade, mais forte a gravidade. A gravidade de Vênus é aproximadamente 10% mais fraca que a da Terra. Então, sim, você pode sair da espaçonave com seu potinho, vazio ou cheio, e desfrutar de um belo e pitoresco almoço na superfície de Vênus. Você terá que descobrir uma maneira de comer sem tirar o traje espacial. A atmosfera de Vênus é cheia de ácido sulfúrico, que pode irritar o nariz e a garganta e causar dificuldades para respirar. Ou pior, muito pior. Agora, você terá que se esquecer de levar qualquer coisa muito leve para fora da nave em Phobos. Uma pequena dica para você: essa não é uma ilha grega, nem mesmo um iogurte grego, embora seja um nome legal. Na verdade, é uma das luas de Marte. Aqui, até a sua espaçonave precisaria de um pouco de ajuda extra para se manter perto do solo. Se ela pesasse tanto quanto um ônibus escolar, qualquer pessoa de tamanho normal poderia pegá-la com apenas uma mão. Isso ocorre porque em Phobos, os habitantes da Terra mal sentem o peso da gravidade. E tenha muito cuidado ao pular, pois basta um salto e você pode voar direto para o espaço sideral. Passageiros a bordo da espaçonave Voyager, por favor, mantenham seus braços e pernas dentro do veículo o tempo todo. Bem, você está se aproximando de Júpiter, um gigante gasoso. Há uma forte tempestade sem fim na atmosfera. Além disso, não há superfície sólida lá, o que significa que não há como pousar nesse planeta. Se você olhar pela janela, pode parecer que está se movendo através de uma nuvem gigante, mas para o propósito do seu experimento, funcionará bem. Tente jogar no ar aquela bola de beisebol que você trouxe para o caso de ficar entediado em viagens espaciais. E meça o tempo que a bola levará para atingir a superfície. Se na Terra a bola cairá a uma velocidade de 9,8 metros por segundo, em Júpiter, a mesma bola atingirá o solo a uma velocidade 2,5 vezes maior que essa. Isso acontece porque Júpiter é mais de 10 vezes maior que a Terra e cerca de 300 vezes mais pesado que nosso planeta azul. Agora, se você mover sua espaçonave um pouco para o lado, para uma das luas de Júpiter, como Europa, a situação será completamente diferente. Jogar uma bola de beisebol no ar em Europa significa nunca mais vê-la. A gravidade lá é quase inexistente. Não apenas uma bola de beisebol, mas até uma pessoa adulta pode voar para longe a qualquer segundo. Por outro lado, se você decidiu se aventurar fora da espaçonave para explorar o campo gravitacional de Europa, por que não tentar levantar o próprio veículo espacial? Em Europa, um terráqueo comum pode facilmente levantar até 453 quilos, que é o equivalente a um alce macho de tamanho normal. Ou você pode levantar uma formação de pirâmide com 9 pessoas normais. Ao se aproximar de Saturno, tenha cuidado. De longe, os anéis de Saturno parecem lisos e sólidos. De perto, você notará que eles são feitos de pedaços de gelo e rochas flutuando no espaço. Você não vai querer ter sua espaçonave perto deles. Também não há superfície sólida em Saturno, o que torna o pouso impossível. E a atmosfera é cheia de amônia. Tenha em mente que é um ambiente bastante inóspito para um ser humano. Dentro da nave você encontra uma coleção de livros de ficção científica, o suficiente para encher uma estante inteira. Ao todo, eles devem pesar cerca de 180 quilos. Sim, muitos livros. E, como alguém com um superpoder, você tenta levantar mais de 90 quilos de peso de cada vez. Mas adivinhe, você falhou. A gravidade de Saturno é muito semelhante à da Terra. Caso você tenha se confundido com toda essa conversa sobre gravidade, lembre-se de que, quando estamos medindo a gravidade, estamos falando sobre o poder da força pela qual um planeta ou outro corpo espacial puxa objetos em direção ao seu centro. Então, se você precisar de ajuda para organizar essa coleção de ficção científica em ordem alfabética, peça à tripulação para mover a espaçonave para um corpo espacial vizinho com uma força gravitacional mais fraca, como Plutão. Hoje em dia, ele não é mais considerado um planeta. Apenas um planeta anão e um dos mais distantes dos corpos espaciais do Sol. Você vai precisar de um traje espacial extra quente para usar lá. Plutão é muito frio e tem uma superfície minúscula. É menor que a Lua da Terra. Mas é um ótimo lugar para testar sua força.
Se na Terra é meio impossível para uma pessoa normal levantar um elefante, em Plutão você poderá pegar um bebê elefante pesando cerca de 120 quilos. Ou até mesmo um elefante de tamanho médio, que pode pesar até 907 quilos. No caminho de volta à Terra, você faz uma parada em Urano. O planeta mais frio do nosso sistema solar tem uma temperatura média de cerca de menos 212 graus Celsius. Então, se você tentar sair da espaçonave, congelará antes mesmo de dar o primeiro passo. Embora a gravidade em Urano seja bastante parecida com a da Terra, há uma coisa que é muito diferente: o tempo. Uma escapada de 2 semanas na Terra se transforma em férias de 3 anos em Urano. Quando você se cansa de planetas frios, pode viajar de volta para planetas mais quentes. Ok, agora Marte é definitivamente mais quente que Urano, mas sua temperatura média ainda é de cerca de 62 graus Celsius. O chão treme e você ouve um estalo. Ah não! A cúpula está ruindo! Todos correm para suas cápsulas de fuga para evacuar. As pessoas estão se empurrando. A atmosfera na cúpula, semelhante à da Terra, será comprometida e vocês ficarão expostos aos finos elementos da superfície de Marte. Todo mundo corre para colocar seus capacetes. A rachadura está ficando maior a cada segundo e as pessoas estão em pânico, tentando entrar nos veículos de fuga o mais rápido possível. No caos, todos se aglomeram nas naves erradas e não há espaço para você. Luzes vermelhas de advertência começam a piscar na cúpula e uma voz ressoa dizendo a todos para colocarem seus capacetes. A atmosfera marciana está a apenas alguns minutos de invadir rapidamente e os humanos não conseguirão mais respirar. Que sorte a sua, hein? Você acabou de chegar a Marte. À medida que as naves se distanciam, você se pergunta o que deve fazer. Você grita por ajuda, mas ninguém atende. De repente, um robô chega por trás e você ouve um ruído fraco vindo dos seus alto-falantes. Ele está dizendo: ninguém pode ouvir você porque a atmosfera em Marte é muito menos densa do que a da Terra. Ela também tem muito dióxido de carbono que absorve as ondas sonoras. Mesmo se um show barulhento estivesse acontecendo a apenas 9 metros de distância, pareceria ser a quilômetros de distância. Posso ajudar com alguma coisa? Você pede ajuda e ele mostra um layout 3D de toda a cúpula. Você pode ver algumas outras estações de transporte, então decide ir até elas. Infelizmente, precisará ir até o lado oposto da cúpula para chegar a outra estação de transporte. Assim que começa a entrar em pânico, se perguntando como poderia chegar lá, o robô se transforma em uma bicicleta e lhe diz para subir. Você sobe e atravessa a cidade, olhando para todos os prédios e ruas vazias. A rachadura está aumentando e pequenos pedaços da cúpula começam a cair como neve. Quando você chega na outra estação, as últimas pessoas estão embarcando no único ônibus espacial. Você corre atrás delas, tentando desesperadamente chamar a sua atenção. Quando toca a buzina da bicicleta, porém, quase não faz barulho. A nave se afasta antes que você seja percebido. Você pergunta por que os sons não estão funcionando, e o robô explica que os ruídos agudos mal podem ser ouvidos em Marte. O dióxido de carbono deixa os ruídos agudos, como sinos e pássaros cantando, quase impossíveis de se ouvir. Se ainda estivesse na Terra, você poderia ter sido notado. O robô diz que há uma última chance de escapar. Ele se transforma em uma pequena nave espacial. Você entra e ele voa pela fenda na cúpula em direção ao espaço. Está indo tão rápido que você deve estar de volta à Terra em pouco tempo. Assim que começa a relaxar e aproveitar as vistas do espaço, você vê uma luz vermelha piscando no robô. Então, pergunta o que há de errado, mas não obtém resposta. De repente, percebe que não consegue ouvir nada no espaço. O som viaja em ondas e precisa de algo para se mover através, como ar ou água. O espaço é um vácuo sem ar, então não é possível ouvir som algum. A nave espacial repentinamente muda de direção, se afastando da Terra. Você tenta conduzir o robô na direção certa, mas não consegue descobrir como chamar sua atenção. A nave planeja um voo até Vênus. Conforme chega mais perto, a turbulência começa. Vênus tem ventos mais fortes do que qualquer tornado na Terra. Você não para de ser arrastado em busca de um lugar seguro para pousar. O robô consegue manter um curso estável, apesar do vento que o atinge por todo lado. Já dá para sentir o calor em todas as camadas. Finalmente, o robô avista uma pequena caverna à distância e tenta pousar lá. Assim que o robô toca o solo, se transforma em um traje espacial que você pode usar para que você esteja seguro em ambientes extremos. Previsão de hoje em Vênus: calor. Temperaturas extremas de ebulição durante todo o dia e a noite. Espere nuvens de ácido sulfúrico e ventos fortes.
A atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono, então pode esperar que sua voz fique mais profunda também, em decorrência da densa atmosfera do planeta. É o segundo planeta mais próximo do Sol, mas na verdade é o mais quente. Sua atmosfera retém o calor do Sol e o mantém ao redor do planeta. Na verdade, é tão quente em Vênus que dá para derreter chumbo. Se você estivesse navegando com uma nave espacial, ela seria toda derretida em questão de minutos. Felizmente, você tem essa armadura de robô indestrutível. Você tenta perguntar ao robô como voltar e sua voz parece meio maluca. Suas cordas vocais vibram mais devagar aqui do que na Terra, o que torna o tom da sua voz mais baixo. Mas ao mesmo tempo, a velocidade do som em Vênus é muito maior, tornando-o mais estridente. Além disso, o alto conteúdo de dióxido de carbono no ar cria um efeito estranho que leva seu cérebro a pensar que a fonte de som é pequena. No geral, você fala como um pato de desenho animado. Você olha para o horizonte e vê muitas colinas e montanhas espalhadas pela planície. Mas o robô diz que muitas delas são vulcões. Na verdade, Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Os cientistas descobriram mais de 1.600 apenas na superfície, o que pode significar que há ainda mais do que isso a ser descoberto. Sim, talvez ficar aqui o dia todo não seja uma boa ideia, e não apenas devido ao calor. Um único dia em Vênus dura 243 dias terrestres. Na verdade, um dia em Vênus é mais longo do que um ano lá, já que o planeta demora apenas 225 dias para completar uma rotação ao redor do Sol. É difícil de vocês se entenderem, mas você dá um jeito. O robô lhe diz que acabou de se perder e que você estará de volta à Terra em pouco tempo. Enquanto caminha pela caverna, percebe que está realmente dentro de um vulcão. Você diz ao robô para se apressar e levá-lo de volta para casa antes que ele entre em erupção. É claro que ele não é muito bom em navegar no espaço, porque não demora muito para você acabar em outro lugar. Você está agora em Titã, a maior lua de Saturno. Essa lua é tão grande que é ainda maior que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. A nave chega à atmosfera, que é sentida e se comporta de forma semelhante à da Terra. A única diferença perceptível é a névoa alaranjada pairando no ar, o que torna a visão mais difícil. Conforme você desce para pousar na Lua, o robô detecta sinais de gás cianeto em toda a superfície, além de nuvens fofas feitas de metano gelado. Você pousa em um ponto suave e tenta fazer com que o robô o leve de volta ao lugar certo. Pelo menos dessa vez você não está suando. O robô se transforma novamente e começa a examinar os arredores. A atmosfera é cerca de 60% mais espessa do que a da Terra. Andar por aí parece que você está navegando em uma cauda. Há um teor muito alto de nitrogênio no ar, então as coisas parecem surpreendentemente semelhantes a como são na Terra. Você diz ao robô que realmente quer voltar para casa agora, mas sua voz sai como um grito alto e rouco. Isso ocorre porque Titã tem mais nitrogênio do que a Terra e porque o som viaja um pouco mais devagar. Felizmente, aqui vocês conseguem entender um ao outro. O robô lhe diz que precisa absorver um pouco mais de energia de seus painéis solares antes de decolar, então você dá uma olhada ao redor. Essa lua é uma das únicas coisas no sistema solar que tem corpos líquidos fixos como rios, lagos e mares em sua superfície. Você consegue entender agora por que o robô se perdeu, já que Titã é tão semelhante à Terra. Titã tem até ciclos de líquido com chuva, evaporação e condensação. No entanto, não se trata de água como na Terra. O principal líquido aqui é o metano. Os cientistas acreditam que pode haver atividade vulcânica, mas em vez de lava quente derretida jorrando, é água. Outros planetas, como Marte, têm gelo nos picos de suas montanhas e evidências de água abaixo da superfície. Mas nada é tão semelhante à Terra quanto Titã. Alguns cientistas acreditam que essa lua pode ser nosso próximo lar daqui a bilhões de anos. A temperatura do Sol terá aumentado em tal momento, tornando a atmosfera da Terra inabitável. A essa altura, as baixas temperaturas de Titã serão boas o suficiente para criar oceanos estáveis e manter a vida. O robô finalmente reúne eletricidade suficiente para voar para longe e levar você para casa. Será bom ter uma conversa normal em que sua voz não soe caricata, como em um desenho animado. Você está amarrado em uma nave espacial que o levará até Plutão para seu mochilão pela galáxia. É a viagem mais longa da Terra e sem atalhos, então você terá que ficar bem confortável. Recomenda-se que todos a bordo tenham pelo menos 8 horas de sono à noite. Os astronautas na Estação Espacial Internacional têm pequenos quartos adequados para uma pessoa com sacos de dormir especiais e espaço suficiente para seus pertences pessoais. Se não fosse assim, eles iriam flutuar, esbarrando uns nos outros.
O bom é que a viagem a Plutão leva apenas alguns dias, então você vai conseguir dar um jeito e dormir suas 8 horas de sono pelo resto da viagem. Depois de alguns dias, você finalmente chega a Plutão e um ônibus o leva ao hotel. O planeta Anão é um dos lugares mais escuros do sistema solar, refletindo bem pouca luz por estar localizado longe do Sol. Você olha pela janela e vê algumas boas paisagens com cadeias de montanhas com cerca de 3.000 metros de altura. Mas em vez de ter picos nevados como na Suíça, elas têm gelo de metano. Você tem um relógio inteligente que informa as características da atmosfera externa. Plutão é cheio de nitrogênio e metano. Depois de algumas horas, você finalmente chega ao hotel e faz o check-in no seu quarto. Você fica surpreso por ter reservado apenas um dia. Uma das primeiras coisas que notará é a gravidade fraca, o que torna muito difícil dormir. Então, finalmente, depois de aproveitar o dia inteiro, você está pronto para ir para a cama. Mas, tecnicamente, o dia ainda não acabou. Um dia solar, que é quando o planeta gira em torno de seu próprio eixo, precisa de cerca de 6 dias terrestres. Portanto, suas 12 horas de diversão e exploração foram como desfrutar de apenas 1 hora na Terra. Se você acha que é muito, então não se incomode em esperar 248 anos para comemorar o Ano Novo. Esse é o tempo que Plutão precisa para orbitar o Sol completamente. Depois de um tempo, seu relógio biológico se ajusta às condições de Plutão e você acaba dormindo por mais de 72 horas para se sentir totalmente revigorado. Você faz o check-out no dia seguinte de Plutão, e voa para Netuno. Esse magnífico planeta azul pode parecer atraente, mas é extremamente perigoso. Mas por que não? Você gosta de aventura. É possível desfrutar de uma vista fantástica de todas as 14 luas de Netuno enquanto espera pelo serviço de quarto. Você está um pouco cansado e decide dormir por algumas horas. Mesmo que tenha optado por tirar uma soneca, acaba perdendo o dia inteiro sem fazer nada além de beliscar alguns lanches no buffet. Um dia dura cerca de 17 horas terrestres. Você conseguiu adormecer e dormiu por cerca de 10 horas, o que é mais de metade de um dia. E, assim como Plutão, ele leva mais de 100 anos para orbitar o Sol, 165 anos terrestres para ser exata. Depois de um tempo, ajusta seus hábitos de sono para apenas cerca de 3 horas para aproveitar o resto da viagem. Você chega ao maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter. Após o pouso, terá que se deslocar por mais um mês inteiro antes de chegar no hotel. Não se preocupe, um dia inteiro dura apenas cerca de 10 horas. Você faz o check-in e decide ficar no hotel. Não é fácil sair porque o clima é de tempestade. Um de seus programas inclui uma viagem à Grande Mancha Vermelha, uma área que tem sido afetada por tempestades semelhantes a furacões nos últimos 300 anos. Todo o local tem o dobro do tamanho da Terra. Júpiter poderia acomodar facilmente 1.300 terras. Depois de alguns dias apreciando as vistas, você volta para o hotel e dorme. Como 10 horas é um dia inteiro, você está muito cansado e dorme o dia todo. Mas é difícil ter uma boa noite de sono, uma vez que a gravidade é mais forte que a da Terra. Além disso, não foi fácil ir ao banheiro no meio da noite. Por fim, você conseguiu suas 2 horas de sono se ajustando às condições de Júpiter. Marte é muito mais belo do que todo o resto. Você reserva um dia inteiro para o vulcão Monte Olimpo, que por acaso é a montanha mais alta do sistema solar. É 3 vezes maior que o Everest. Seu hotel tem uma bela vista da montanha e é também o mais luxuoso e moderno que você já reservou. O dia dura 25 horas, bem semelhante ao da Terra. Isso significa que você pode dormir 8 horas regulares. Infelizmente, fora da cúpula, há uma mega tempestade de poeira que está cobrindo todo o planeta. Assim que ela passar, você fará uma viagem às calotas polares, que são cobertas por neve de dióxido de carbono. Dá para sentir a temperatura cair. Mesmo que Marte seja o planeta vermelho, é muito frio. Ele precisa de 687 dias para orbitar o Sol. Seu corpo está começando a sentir as mudanças pela movimentação de planeta em planeta. Em muitos lugares, você não conseguiu dormir bem ou dormiu o que parecia ser um dia inteiro, mesmo que fosse normal para você. Em Mercúrio, você fez o check-in em um hotel subterrâneo que parecia uma colônia de formigas e sentiu imediatamente o calor que vem do Sol. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas Vênus ainda é o mais quente. Esse minúsculo planeta precisa de 1.408 horas para terminar um dia inteiro, o que é cerca de 60 dias terrestres. Foi bom que você chegou durante o pôr do sol. Você tem uma visão incrível do pôr do sol, e assim que o sol se vai completamente, fica muito frio. Como Mercúrio não tem uma atmosfera para reter o calor, o frio toma conta rapidamente.
Então você hiberna por um mês inteiro antes de partir. Você chega a Saturno, o planeta dos anéis, e vê as luas gigantes orbitando ao redor dele. Saturno tem apenas 11 horas por dia. Nesse planeta também venta muito na alta atmosfera. E além da vista fantástica das luas, você não pode deixar de ver os anéis. Eles são feitos de gelo e partículas de rocha de todos os tamanhos, desde um grão de arroz até o tamanho de um barco. Bilhões dessas partículas estão flutuando no ar. Os cientistas acreditam que elas sejam restos de cometas e planetas anões. Em seguida, você viaja para Titã, a maior lua de Saturno e a segunda maior lua do Sistema Solar. De acordo com cientistas, Titã tem condições semelhantes às da Terra. Ela só é mais fria porque fica mais longe do Sol. Além da Terra, Titã é o único lugar no Sistema Solar com lagos, rios e oceanos líquidos. Lagos de metano e etano estão por toda parte. Então você faz um cruzeiro fabuloso por essa lua. A atmosfera é semelhante à da Terra e tem os ingredientes certos para começar a vida. Você olha para o céu e vê nuvens se formando, quando então começa a chover. Você se esconde sob a parte protegida do barco e espera que tudo se acalme. Titã tem um ciclo hidrológico de metano muito parecido com o ciclo da água na Terra, o que significa que a água primeiro evapora para o céu e depois começa a chover. Após o fantástico cruzeiro, você vai para algumas das outras luas e, por fim, volta para Saturno. Enquanto volta para a Terra, você olha as fotos que tirou. A viagem toda levou quase um ano terrestre inteiro e seu corpo simplesmente não consegue mais se ajustar às condições da Terra. Você estava tão acostumado a dormir e acordar na escuridão total. Em alguns lugares, era exposto à luz solar extrema. Você dormiu em lugares diferentes com níveis de gravidade diferentes, então não sabe mais como é dormir em uma cama de verdade. Em alguns lugares, você foi colocado em cápsulas de dormir verticais para se acomodar devido à falta de espaço. Como resultado, você está tendo dores de cabeça constantes e fica acordando no meio da noite, se esquecendo de onde está. Além disso, você estava mais leve do que agora durante a maior parte da viagem, então perdeu um pouco de massa muscular quando voltou para a Terra. Tem algumas noites em que você nem dorme e espera o Sol nascer, como veria em Saturno ou Júpiter. Como resultado, seus ciclos de sono ficaram confusos. A vida na Terra ficou muito mais difícil para você depois dessa viagem, então decide hibernar por algum tempo para se ajustar às condições do nosso planeta, assim como fez em Mercúrio. Quando se explode planetas, tudo fica em chamas. Atmosferas são eliminadas. As coisas saem voando. Tudo desmorona. O mundo se torna mais brilhante do que uma dúzia de sóis. Você fecha os olhos e tapa os ouvidos. Seu cabelo está em pé. O poder absoluto de uma explosão cósmica é aterrorizante. Algum tempo antes da explosão, você está pairando na escuridão quase completa. Abaixo, você vê a Lua. Ou o que você acha que se parece com a Lua. A superfície dessa esfera de cor clara é marcada por crateras deixadas por meteoritos. Você vê enormes colinas íngremes que se estendem por quilômetros. É Mercúrio. E agora você vai explodi-lo. Como se estivesse em câmera lenta, você observa o planeta desmoronar. E então, em um piscar de olhos, vê uma parede de destroços se formando sobre você. Primeiro, pedaços gigantes de rocha são tudo o que resta da crosta sólida e do manto rochoso do planeta. A aparência e a estrutura dos destroços que voam em sua direção mudam. Agora, a coisa parece líquida, como respingos de mercúrio. Esse é o núcleo metálico de Mercúrio explodindo. Costumava ocupar 85% do volume do planeta. E, finalmente, um fogo de artifício de peças sólidas novamente. É o núcleo sólido do planeta. A explosão é tão poderosa que coloca a Terra em uma órbita diferente. O Sol soluça e engole uma enorme nuvem de poeira. Isso é tudo que Mercúrio deixou para trás. Mas não se preocupe, nosso sistema solar não perderá planetas. Toda essa explosão é apenas um experimento temporário. Assim que termina de assistir ao programa, você pressiona outro botão e o planeta se recompõe como se você tivesse rebobinado. Você se aproxima do próximo planeta em seu caminho. Sua superfície está escondida sob uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. Se você decidisse pousar em Vênus, veria nuvens espessas de ácido sulfúrico passando. Você veria a superfície do planeta marrom avermelhada, seca e incrivelmente quente. Provavelmente andaria por planícies lisas cobrindo 2/3 da superfície do planeta.
Você ficaria boquiaberto com os vulcões espalhados por Vênus, todos os 1.600. Infelizmente, você não poderá fazer nada disso, porque pressiona o botão. Bum! Pedaços enormes de basalto voam para longe do centro da explosão. Essa costumava ser a crosta do planeta, com 18 quilômetros de espessura. Então, você avista meteoros em chamas brilhantes voando em sua direção a uma velocidade incrível. São pedaços do manto rochoso derretido de Vênus. A chuva de fogo parece interminável, talvez porque o manto tivesse 1.900 quilômetros de espessura. Mas essa não é a parte mais massiva do planeta. O poder da explosão separa o núcleo metálico de ferro de Vênus. Este núcleo costumava ter o dobro da largura do manto. Você alcança uma bola de gude azul que é o seu planeta natal. Como será seu interior espalhado no espaço? De cima, a Terra parece bonita. 71% de sua superfície é azul devido a toda aquela água, mares e oceanos. Existem também áreas de redemoinhos verdes, amarelos e marrons e brancos. Você pressiona o botão. O planeta se desfaz em uma tempestade de pedras. Elas são o que resta da crosta fina da Terra e do manto muito mais espesso. Costumava ocupar quase 84% do volume do planeta inteiro. Você vê a chuva rochosa se transformar em algo muito mais líquido. São ferro quente e níquel que costumavam formar o núcleo externo da Terra. Os metais não estavam sob pressão suficiente para serem sólidos. O estrondo é tão poderoso que desmonta o núcleo interno da Terra, que costumava ser uma bola sólida de ferro e níquel. Depois que as peças se separam, elas seguem suas próprias órbitas ao redor do Sol. Os pedaços mais massivos colidem com a Lua, e alguns viajam mais longe e são engolidos pela nossa estrela. Você não pode perder tempo. O planeta vermelho está à sua espera. A superfície de Marte está coberta por uma poeira cor de ferrugem. A espessura da camada de poeira varia de região para região, mas na maioria dos lugares tem 2 metros de espessura. O solo é dourado, marrom, bronzeado e até esverdeado. A tonalidade depende dos minerais que o constituem. A superfície do planeta é rochosa. É coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e desfiladeiros. Bum! Marte é um planeta rochoso. Você tem que desviar de pedaços do tamanho de uma montanha, de crosta feita de rocha basáltica vulcânica. O que você vê a seguir parece que uma grande quantidade de pasta de dentes rochosa foi explodida. Isso costumava ser o manto de Marte, composto de oxigênio, silicatos e outros minerais. E então, as peças voadoras ficam sólidas novamente. É a vez do núcleo do planeta. Era sólido, feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Bilhões e trilhões de fragmentos de todos os tamanhos, de uma pequena lua a pedaços de vários metros de largura, são lançados em todas as direções. Mas apenas algumas peças têm impulso suficiente para deixar o sistema solar. Todo o evento muda ligeiramente a órbita da Terra, e a temperatura em nosso planeta sobe em 10 graus Celsius. Você deixa planetas rochosos para trás e se aproxima do primeiro gigante gasoso em seu caminho. É Júpiter. Nuvens espessas de marrom, amarelo, vermelho e branco escondem a sua superfície. Elas fazem o planeta parecer colorido e lindamente listrado. Você aperta o botão. Dessa vez, a vista é diferente. Em vez de pedaços de crosta sólida, você vê jatos de gás acelerando do centro do planeta. É o que costumava ser a atmosfera de Júpiter, composta de hidrogênio e gás hélio. Em um piscar de olhos, a matéria que se projeta para o espaço se torna líquida. É o hidrogênio mudando de forma sob a imensa pressão atmosférica perto do centro do planeta. Um pouco depois, o líquido já é uma mistura de hidrogênio metálico e hélio. E, finalmente, algo sólido. Provavelmente era o núcleo de Júpiter, 14 a 18 vezes a massa da Terra. O diâmetro do gigante gasoso era de cerca de 145 mil quilômetros, mas a explosão não dura mais do que meio segundo. A explosão de Júpiter é tão forte que evapora planetas menores como Marte e Terra. O Sol permanece praticamente intocado. Ele fica mais quente e meio instável por um tempo, mas não dura muito. O próximo gigante gasoso no nosso caminho é Saturno. À primeira vista, parece que o planeta tem uma superfície. A esfera marrom amarelada aparentemente sólida é cercada por camadas de nuvens. Os anéis que são marca registrada de Saturno são incríveis e coloridos, cinza, bege e castanho.
Na verdade, eles são grupos de minúsculos anéis feitos de pedaços flutuantes de água gelada, rochas e poeira. Esses pedaços variam em tamanho de manchas a enormes pedaços do tamanho de arranha-céus. Enquanto orbitam Saturno, eles continuam colidindo e pedaços maiores são quebrados. Você fica surpreso ao ver que os anéis não são perfeitamente redondos. Eles têm curvas causadas pela atração gravitacional das luas próximas. 53 delas são confirmadas. Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio, é a maior. O que você vê é assustadoramente semelhante ao que aconteceu quando você explodiu Júpiter. Existe apenas uma diferença. Os anéis de Saturno se rompem, enviando rochas e gelo para o espaço a uma velocidade incrível. As peças maiores se chocam com as luas do planeta, eliminando as menores delas. Você vê fluxos de gás, principalmente hidrogênio e hélio, com um pouco de metano, amônia e água. Eles estão se movendo a uma velocidade vertiginosa, para longe de onde costumava ser o centro do planeta. Depois disso, respingos de matéria líquida. É o hidrogênio líquido que mais tarde se torna metálico. E por fim, os pedaços do núcleo sólido feito de materiais rochosos. Você está olhando para a bela esfera verde-azulada do gigante de gelo Urano. O planeta fica com essa tonalidade incomum quando a luz do Sol é refletida na sua superfície. Além disso, a atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de gás metano que absorve a luz vermelha. Enfim, BUM! Dessa vez, são grandes bolhas de gelo que estão se arremessando primeiro em sua direção. Elas costumavam ser a parte do manto de gelo do planeta que já representou 80% do volume do corpo celeste. Por que esse gelo parece líquido? Em Urano, o líquido congelado não é sólido como na Terra. O gelo é um fluido quente e denso composto de água, gelo de amônia e metano. Muitas vezes é chamado de oceano de amônia. Após a bizarra chuva de gelo, você vê pedaços sólidos do núcleo rochoso do planeta. Costumava ser pequeno, não mais do que metade da massa da Terra. Algumas das luas de Urano são pulverizadas na explosão, e várias até são ejetadas do sistema solar. A explosão também altera ligeiramente a órbita de Netuno. E o último planeta em seu caminho. Netuno parece azul devido a uma camada de gás em movimento e nuvens permanentes. Não há tempo para perder. BUM! O planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que após apertar o botão, você vê um manto líquido de Netuno estourando. Parece um balão cheio de água lançado do 50º andar. Isso envia respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. É seguido por restos do manto do planeta que se assemelham à lava. Costumava ser líquido, incandescente e rico em metano, amônia e água. Isso é o que resta do núcleo sólido de Netuno, feito de ferro e outros metais. Um planeta seguia pelo espaço. Sua órbita era instável, como uma bola de bilhar deslizando pela mesa em busca de um alvo para colidir. Só que essa bola era do tamanho de Marte, a uma velocidade de 15.000 km por hora. BUM! Ela bateu em outro planeta. Esse objeto do tamanho de Marte se chamava Theia, e o com que ele colidiu era a Terra. O impacto liberou 100 milhões de vezes mais energia do que o asteroide que acabou com os dinossauros. A colisão planetária jogou toneladas de material sólido de ambos os corpos no espaço, mas apenas um deles sobreviveu. A Theia foi obliterada e então engolida por inteiro pela primitiva Terra. Mas esses detritos não voaram indefinidamente para o vazio cósmico. Não, algo crucial aconteceu. Todos aqueles pedaços sólidos se juntaram em uma nuvem. A gravidade a comprimiu, pressionando mais e mais. E no final disso, a nossa Lua nasceu. Essa é a teoria. No momento do impacto, o sistema solar estava apenas se formando, e este encontro de proporções épicas provavelmente não teria acontecido se não fosse por um Júpiter recém-formado, jogando Theia para fora de sua órbita em direção à Terra. Nosso jovem planeta resistiu ao golpe. O tempo passou, a Terra evoluiu. Sua superfície se tornou irreconhecível nos próximos 4 bilhões e meio de anos. É impossível para a mente humana compreender essa vasta quantidade de tempo. Então, vamos resumir tudo em um dia. Se a meia-noite é quando a Terra se formou a partir do gás e da poeira que restou após a criação do Sol, as 4 horas seguintes mostram um planeta sem vida,
em brasa, coberto de lava, constantemente bombardeado por asteroides e, como você já sabe, até mesmo por um outro planeta. No entanto, a vida encontra um caminho. As primeiras células surgem. São 4 horas da manhã no relógio. Às 14 horas e 8 minutos, vemos a formação do primeiro organismo unicelular. Só às 20 horas e 28 minutos é que as plantas marinhas aparecem. 20 minutos depois, o que é isso? Medusas! Depois delas, o planeta floresce com diferentes peixes, répteis e insetos. As florestas crescem às 22 horas e 30 minutos. Entre 22h56 e 23h40, os dinossauros vagam pela Terra. Os lagartos gigantes governaram nosso planeta por menos de 1 hora. 1 minuto antes da extinção dos dinossauros, às 23 horas e 39 minutos, os primeiros mamíferos começaram a correr ao redor do planeta. Às 23 horas, 58 minutos e 43 segundos, os humanos surgem. Na escala cósmica das coisas, governamos este planeta por apenas 1 minuto e 17 segundos. Então, aqui está a principal questão que confunde os cientistas. Por que a vida na Terra nunca parou? Ela teve todas as chances de cessar. Por que o nosso planeta não se tornou como Vênus ou Marte? Ambos já tiveram uma atmosfera e oceanos. Hoje são desertos sem vida. Esqueça os conceitos científicos complexos e as teorias de estrutura do universo. Nossa pequena rocha e todos os seus habitantes têm uma sorte incrível. O professor Toby Tyrrell, da Universidade de Southampton, usou programas de computador e simulações climáticas para resolver o enigma de por que colisões de asteroides e eras glaciais não transformaram nossa pequena rocha em um deserto sem vida. A equipe de pesquisa não pegou 10, 100 ou 1000 planetas virtuais semelhantes à Terra. Eles usaram 100.000 para o experimento. E cada um desses 100.000 foi simulado 100 vezes. Esses planetas virtuais foram expostos a fenômenos diferentes. Eles foram bombardeados por asteroides, congelados, expostos a erupções épicas de supervulcões, que escureceram os céus e bloquearam a superfície dos raios solares. Apenas 9%, ou 8.700 deles, tiveram sucesso uma vez em 100 simulações. Desse grupo, 4.500 planetas permaneceram habitados 10 vezes. Apenas em um planeta de 100.000, a vida não parava todas as 100 vezes. Se a vida é uma loteria, a Terra teve muita sorte. Em 2009, a exclusiva sonda Kepler foi lançada no espaço. Sua tarefa: pesquisar um pedaço do céu noturno, ou 150.000 estrelas, em busca de planetas rochosos semelhantes à Terra. Ao longo de 9 anos de serviço, acabou pesquisando mais de 500.000 estrelas. Em todo esse tempo, com todas essas observações ao longo de quase uma década, o Kepler descobriu 2.600 possíveis planetas semelhantes à Terra. O estranho é que a maioria deles é de um tipo que você não pode encontrar em nosso próprio sistema solar. Eles são algo entre o tamanho de Terra e Netuno. Mas de volta à Terra real. Se você se afastar da cidade e olhar para o céu, verá um oceano de estrelas. Se tiver sorte e for uma noite clara. A olho nu, você poderia contar no máximo 2.500 pontos de luz. No entanto, existem pelo menos 100 bilhões de estrelas na Via Láctea. Algumas estimativas colocam o número de estrelas na Via Láctea em até 400 bilhões. Então, de onde vem essa gama gigante? Bom, contar estrelas não é exatamente uma tarefa fácil. Os cientistas obviamente não numeram cada uma individualmente. 1, 2, 3 e assim por diante. Você sabe quanto tempo leva para contar até 1 bilhão? Mais de 100 anos. Agora multiplique isso por 400. Em vez disso, eles olham para pequenos pedaços de espaço e usam algumas formas científicas complexas para fazer suposições fundamentadas de quantas estrelas existem no total. Você pode fazer um experimento semelhante sozinho. Imagine um balde com 5 quilos de pedras, areia, solo e outros itens. Seu trabalho: entender quantas pedras existem nessa mistura. Contaremos apenas as pedras que são visíveis para nós de cima. Obteremos uma estimativa aproximada de seu volume e peso, que porcentagem do total podemos ver, e com alguns cálculos podemos obter um número. Ele é exato? Não. Por quê? Porque você não pode saber se as pedras no balde estão espalhadas uniformemente por toda parte, ou se todas elas têm quase o mesmo tamanho, e se as que estão na parte inferior, se houver, são maiores ou menores do que a amostragem que você observou. Elas poderiam ter pesos e volumes completamente diferentes. Esse balde é a nossa Via Láctea, e as rochas que você conta são as estrelas.
A ideia aqui, os cientistas não podem saber com certeza quantas estrelas realmente existem. Talvez 100 bilhões, ou talvez 4 vezes isso. Destas, 4 bilhões são como o nosso Sol. Com a sua própria galáxia, a estimativa mais aceita para planetas que poderiam sustentar vida é de 300 milhões. Embora, conforme a tradição da inexatidão científica, esse número possa chegar a 5 bilhões ou mais. De qualquer forma, muitos imóveis para escolher. E essa é apenas a Via Láctea. Mas veja só, é somente uma dos 200 bilhões de galáxias no universo observável. A pesquisa mais recente coloca esse número 10 vezes maior, algo como trilhões de galáxias no espaço. E nós estudamos apenas menos de 10% delas. Quanto a quantas estrelas existem no universo, os cientistas estimam em 1 septilhão. Isso é um número 1 seguido por 24 zeros. Novamente, se trata de estimativa, porque não podemos saber com certeza. Até agora, uma coisa é clara. Nossa Terra é o único lugar no universo em que sabemos que há vida. E este planeta já sofreu de tudo o que pôde para mudar isso. Nos últimos 540 milhões de anos, ocorreram mais de 20 grandes eventos de extinção. O último foi há 66 milhões de anos. Sim, foi o que tirou os dinossauros, e 75% de toda a vida neste planeta, por falar nisso. Um objeto de 11 quilômetros de diâmetro colidiu com o nosso planeta. Ele estava voando 120 vezes mais rápido do que o carro mais rápido de hoje. Mais de 1,5 milhão de quilômetros ao redor do local do impacto pegou fogo. Um enorme tsunami varreu os oceanos do mundo. Bilhões de toneladas de poeira e enxofre subiram para o céu e bloquearam os raios quentes do Sol. Um resfriamento global atingiu a Terra. Há pouco mais de 200 milhões de anos, houve um evento de extinção menos conhecido que eliminou metade de toda a vida no planeta. Provavelmente vulcões ou um asteroide sejam os culpados. Outras teorias dizem que o movimento das placas tectônicas desencadeou outra era do gelo. Naquela época, enormes crocodilos governavam a Terra. Eles desapareceram e novos animais entraram na arena da história, os dinossauros. Mas o pior que este planeta já viu foi o evento Permiano-Triássico, cerca de 250 milhões de anos atrás. 80% da vida marinha, 70% dos animais terrestres e plantas, tudo desapareceu. Vulcões expeliram uma quantidade colossal de lava onde hoje fica a Sibéria, mas isso afetou todo o planeta. Por volta de 445 milhões de anos atrás, a forma de vida dominante em nosso planeta eram os invertebrados marinhos. Havia apenas um continente, Gondwana, e as plantas estavam apenas começando a florescer na Terra. Mas aconteceu algo que destruiu de 75% a 85% de todos os organismos vivos. Pode ter sido uma era do gelo, aumento da temperatura ou uma teoria mais ousada. Alguns acreditam que pode ter sido uma enorme estrela explodindo a 6.000 anos-luz da Terra. Ela teria lançado uma explosão de raios gama semelhante a um jato que atravessou o espaço, e a pobre Terra, por acaso, estava em seu caminho. Isso queimou a camada de ozônio instantaneamente. Sim, nós meio que precisamos dessa coisa para nos proteger. O interessante é, não importa o quanto este planeta ou mesmo o universo tente exterminar a vida na Terra, que está aqui em primeiro lugar partindo de probabilidades inacreditáveis, a vida sempre encontra um caminho. Mais de 1 milhão de terras podem caber no nosso Sol. Uma nova pesquisa mostra que entre 20% e 35% dos sóis comem seus próprios planetas, e 1/4 dos sistemas planetários orbitando estrelas como o Sol tiveram um passado caótico. A própria coisa que dá vida também pode tirá-la. Todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, e todos eles fazem isso de uma forma um tanto consistente. É mais provável que tenham permanecido assim desde que entraram em cena, mas nem todos. Essa existência caótica significa que um sistema solar tinha muitos planetas na ninhada, até que o Sol hospedeiro decidiu derretê-los. Nosso sistema solar é projetado perfeitamente para que a gravidade de nenhum planeta interfira em outra. A força gravitacional em Júpiter é muito maior que a da Terra, o que significa que se a Terra se aproximasse de Júpiter, se transformaria em outra lua para Júpiter. O planeta é tão grande que, comparando, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Mesmo com a melhor tecnologia do mundo, é difícil dizer se as estrelas de fato comem seus planetas. A melhor maneira de estudar isso é observando sistemas binários. Essa é apenas uma maneira científica de dizer um sistema com 2 estrelas orbitando uma a outra.
Normalmente, ambas as estrelas se formaram na mesma época a partir dos mesmos gases e nas mesmas condições. Isso significa que elas devem conter mais ou menos os mesmos elementos. Quando você abre os olhos pela manhã, a luz do Sol que está viajando por milhões de quilômetros o cumprimenta. Quanto mais perto chegamos, mais quente fica. Mas os raios que partem do Sol também contêm certos produtos químicos que os tornam únicos. Os produtos químicos associados ao Sol são materiais leves como oxigênio, carbono, hidrogênio e hélio. Podem ser encontrados outros produtos nele também, mas esses são os principais. Ao estudar esses elementos, você pode aprender a história de um sistema solar com detalhes suficientes para determinar se ele foi caótico ou não. Os cientistas estudaram 107 sistemas binários compostos de sóis como o nosso, analisando a luz. Como cada sistema continha 2 sóis, eles os compararam e contrastaram para ver as diferenças. Eles observaram as estrelas com uma fina camada externa com elementos diferentes dos de sua companheira. Todos os sóis contêm elementos leves, mas há alguns que possuem elementos rochosos como ferro, silício e titânio próximos ao Sol. Esses elementos estão associados a terrenos acidentados que você encontraria na superfície, mas eles estão flutuando no meio do espaço. A camada externa mais fina é especialmente rica em ferro em comparação com as outras camadas. Muitas estrelas são gêmeas ao nascer, mas a maioria das estrelas da Via Láctea tem um amigo em um sistema binário. Isso significa que nosso Sol é único por não ter um parceiro. Mas existem algumas teorias que sugerem que o Sol pode ter perdido seu gêmeo no passado. Estaria a cerca de 184 anos-luz de distância e o chamam de HD 186302. Essa pode ser a nossa estrela da sorte. Um berçário estelar é onde nascem milhares de estrelas. Elas são feitas de gás e poeira, que gradualmente entram em colapso sob seu próprio peso. Nosso Sol pode ter começado dessa forma há 4,6 bilhões de anos. E quando elas estão maduras o suficiente, vão para o campo aberto, geralmente com seus companheiros de viagem. Na verdade, os cientistas afirmam que até 85% de todas as estrelas podem existir em pares binários ou ter mais amigos, mas mais de 50% são duplas. O único problema é que não podemos realmente vê-la, pois se desviou de sua órbita original há uma eternidade. Mas traços dela podem ser encontrados na nuvem de Oort. Esse é um vasto aglomerado de espaço que consiste em cometas, rochas espaciais e gelo nas bordas externas do alcance do nosso Sol. Eles flutuam bastante, pois estão longe da gravidade solar e podem ser facilmente retirados de sua órbita para o espaço aberto. Voar por tal espaço não é diferente de voar por qualquer vazio aleatório do espaço. A razão pela qual alguns desses elementos leves no espaço contêm elementos de rocha que você encontraria na superfície de um planeta é porque o Sol os tirou de sua órbita e os devorou à medida que se aproximavam. Isso também acontece quando uma estrela fica muito grande em seu lugar e começa a comer tudo ao seu redor. De acordo com os cientistas, se uma estrela come um planeta, pode torná-lo caótico e girar tão rapidamente que por fim ele se desfaz. Mas não se preocupe, há uma chance muito baixa de o Sol devorar um planeta em um futuro próximo. As estrelas se formam quando uma enorme nuvem de hidrogênio e hélio cresce até entrar em colapso sob seu próprio peso. A pressão aumenta e atinge níveis extremos de calor que nem conseguimos medir. Eventualmente, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, fazendo com que o hidrogênio se funda e libere energia, contrariando o colapso da gravidade. Mas quando a força gravitacional supera a fusão do hidrogênio, a estrela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. E então, depois de cerca de 1 bilhão de anos, o hidrogênio no núcleo externo vai embora, deixando uma grande quantidade de hélio nas proximidades, que se funde com o resto dos elementos ao redor. Quando todo o hélio desaparece, a gravidade encolhe a gigante vermelha, transformando-a em uma anã branca. E quando desaparece completamente, os restos da estrela liberam toneladas de gás e poeira para o espaço. Os cientistas afirmam que o nosso Sol tem entre 7 a 8 bilhões de anos restantes antes de atingir esse estágio. Mas mesmo que isso se torne realidade, não aconteceria da noite para o dia. Algo assim leva milhões de anos para acontecer. Mas e se o Sol decidisse nos devorar durante a noite enquanto conversamos? O planeta começaria a esquentar em segundos. Cada pequena mudança de grau levaria a eventos catastróficos. As geleiras poderiam derreter em questão de segundos e inundar as terras costeiras. Mesmo pequenas ilhas em áreas remotas do mundo ficariam submersas. E, à medida que o calor aumentasse, todas as áreas cobertas de neve derreteriam instantaneamente e se transformariam em climas desérticos.
Alguns lugares queimariam e seus objetos do dia a dia derreteriam no local. O interior da Terra também ficaria mais quente, permitindo que erupções vulcânicas ocorressem em todo o mundo. A Antártica derreteria com o calor, assim como os vulcões entrariam em erupção. E em questão de minutos, o planeta inteiro se transformaria em fogo e cinzas antes de explodir em pequenos pedaços flutuando no espaço, alcançando áreas das quais nunca ouvimos falar. Mas não se preocupe, algo assim não vai acontecer de verdade. Caso o Sol interferisse na nossa rotação, os resultados seriam diferentes. Também esquentaria porque o campo magnético ao nosso redor nos protege da radiação solar. E uma vez que saíssemos do lugar, o campo magnético seria maculado e o calor extremo do Sol nos faria ferver. A força gravitacional seria instável, então a física da nossa vida cotidiana seria caótica. Teremos que esperar 5 bilhões de anos a partir de agora para o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Ele vai crescer devorando Mercúrio e Vênus. Provavelmente, a Terra também estaria no menu. Se a Terra se movesse apenas 1,5 milhão de quilômetros em direção ao Sol, ela seria inabitável. Pode parecer muito, mas é apenas 4 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Detectar a composição química dos raios solares em sistemas solares mais distantes pode ajudar os cientistas a encontrar outros planetas semelhantes à Terra. Como a atmosfera ao redor dessas estrelas devoradoras de planetas muda a composição química, podemos detectar quais sistemas solares lá fora tiveram um passado calmo. A principal coisa que devemos observar é se os planetas têm um ciclo orbital saudável. Com nada mais atrapalhando, podemos assumir que o planeta poderia seguir os mesmos passos que a Terra fez para os humanos estarem aqui. Mas esse processo demorará muito, pois existem milhões de estrelas próximas semelhantes ao nosso Sol. As chances de encontrar um planeta semelhante ao nosso são quase impossíveis nesse ritmo. Mas se for assim, então pode haver vida nesses planetas. Não haverá como saber se é vida inteligente, mas eles podem ter tido o mesmo destino evolutivo que nós.